Boa noite a todos. Boa noite. Que as nossas primeiras palavras sejam sempre de agradecimento, né? Por estarmos aqui todos reunidos num só propósito, né? E hoje o nosso tema ele é super atual, né? Assim como todo o Evangelho, né? Mas é um tema que nos faz pensar, refletir, né? E ainda mais numa época como essa, né? Que a gente comemora o final do ano, o Natal, o Ano Novo, né? E a gente vê essa desigualdade social, essa desigualdade material, né? E quando a gente fala desse período, né, de Natal, a gente pensa logo nessas farturas, né? Essas mesas cheias de comidas, presentes, roupas, né? E nos faz pensar, né? Uns têm tantos e outros não têm nenhum básico. E essa realidade da sociedade, que está marcada em profundas assim, desigualdade, e essas pessoas que desfrutam dessas mesas, né, fartas, quando a gente olha para essas mesas, será que a gente consegue olhar para trás e ver que tem um irmão nosso passando por necessidades, passando fome, e a gente tem em abundância, né? Então a gente se faz refletir mesmo, né? O porquê dessa desigualdade. E no capítulo 16, que nós vamos estudar hoje, está intitulado que não se pode servir a Deus e a Mamon. Então, quando Jesus fala que não se pode servir a Deus e a Mamon, ele trata dessa incompatibilidade, dessa busca exclusiva entre o bem material e a vida espiritual. Como é que eu posso querer servir a Deus, a uma vida de princípios e moral, se eu ainda busco dentro de mim a me satisfazer pelos prazeres, pela facilidade que o dinheiro pode me proporcionar? Não tem como, né, gente? São dois caminhos completamente diferentes quando a gente pensa assim. E a verdadeira riqueza são as virtudes que acumulamos no nosso espírito, como a paciência, a humildade, a caridade, o amor. São essas conquistas eternas que levamos conosco na nossa jornada evolutiva. Então, cada boa ação, cada gesto de compaixão, cada esforço que fazemos para nos melhorarmos, nos aproxima de Deus e desse equilíbrio interno que precisamos. Então, hoje, especificamente, nós vamos refletir sobre o item 8, né, que fala da desigualdade das riquezas, essa desigualdade material. Por que ela existe, então? E começa assim: a desigualdade da riqueza é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual, né? Então, logo de início, o Kardec ele nos faz refletir, a olhar além da vida material, além desse mundo material que nós vivemos. Muitas vezes, quase sempre, enxergamos essa desigualdade com um olhar materialista e achamos que está tudo errado, que é uma injustiça de Deus. Mas a chave para compreender tudo isso está na imortalidade da alma e na pluralidade das existências. É nessa vida corpórea que temos a oportunidade de experimentar essas possibilidades de progressão. Porque senão pode parecer que quem nasce pobre é azarado e quem nasce rico é um sortudo. E onde estaria a justiça de Deus se a gente pensasse só nessa vida?
Então, compreender a justiça divina fica mais fácil quando aceitamos que a nossa vida não começou agora, há 40, há 50, 60, 90 anos atrás. Viemos de várias existências, tivemos outras experiências, fizemos escolhas e plantamos sementes que hoje estamos colhendo. Eu costumo dizer que a vida ela é um livro de vários capítulos. E quando eu leio apenas o primeiro capítulo, eu posso achar a história chata, sem graça, injusta, né? E quando eu leio o livro inteiro, tudo faz sentido. Da mesma forma que cada encarnação é como um capítulo do livro da nossa vida. Só entendemos a justiça divina quando consideramos a pluralidade das existências. Muitos ricos acabam se perdendo, deixando que o orgulho, a vaidade, o egoísmo tomem conta do seu ser. Cercados por bajuladores que exaltam o dinheiro como se fosse um Deus. Quando o dinheiro se torna o centro da vida, deixa a pessoa cega para as necessidades do próximo e para a sua própria missão, evolução espiritual. Nos afastando dos verdadeiros valores mais profundos, como a generosidade, a humildade e a empatia. A riqueza em si, ela não é boa e nem ruim. Ela é uma prova, um teste. Se você usa bem, cumpre a sua missão. Se você usa mal, cai em armadilhas, como o orgulho, a ganância, que trazem consequências ruins para o espírito. Jesus já alertava, né, que é mais fácil um camelo passar por buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Não é que o rico não pode entrar no reino de Deus, mas ele tem muito mais desafios a vencer. No fim, o que importa é o quanto você tem dado de si mesmo para o seu próximo. E o quanto você faz com aquilo que adquire, que Deus permita que você conquiste. E por quê? Não são igualmente ricos todos os homens. Não são igualmente ricos por uma razão muito simples. Nem todo mundo tem a mesma capacidade, a mesma disposição para trabalhar e se esforçar para conquistar as coisas. E nem a mesma cautela para manter ou guardar o que adquiriu. Na evolução, nós passamos por vários estágios. Não somos igualmente ricos porque temos diferentes talentos, atitudes, comportamentos em fazer escolhas. Uns avançam mais, outros nem tanto. E isso é de cada um, é individual. Cada um terá que trilhar o seu próprio caminho, terá que aprender a produzir a sua riqueza e com ela trabalhar de forma correta, honesta. Então, quando Kardec diz que não somos igualmente ricos e inteligentes, é porque temos a liberdade de escolha. Assim como eu posso usar a minha inteligência para fazer o bem, trabalhando, ajudando os outros, conquistando virtudes, gerando empregos, eu também posso estacionar, enterrar esses talentos. Ou eu também posso usar para o mal. Se eu sou bom de lábia, como dizem, eu posso usar isso para enganar as pessoas e tirar proveito delas. Se eu sou boa e entendo de tecnologia, eu posso fazer isso para desviar dinheiro. Ou, dependendo do cargo que eu ocupo, eu também posso tirar proveito disso tudo. Mas será que isso está certo?
Enquanto uns estão aprendendo a fazer bom uso do que têm, outros estão aprendendo a lidar com a falta. E todos estão tendo a mesma lição de aprender a amar e a servir. Jesus, quando disse: onde está o teu tesouro, aí está o teu coração, faz a gente lembrar que aquilo que colocamos o nosso valor e atenção reflete o que realmente importa para nós. Se o nosso tesouro está nas coisas materiais, nosso coração ficará preso a elas. Mas se está no amor, na caridade e em Deus, e lá encontraremos a verdadeira felicidade, a verdadeira paz que tanto buscamos. E se a riqueza fosse repartida igualmente, né? Se a gente pegasse toda a riqueza do mundo e repartisse todas iguaizinhos, um para cada um, a gente até acabaria com a pobreza do mundo. Mas em pouco tempo, esse equilíbrio ele seria desfeito. Porque nós temos diferentes atitudes e escolhas e prioridades. Cada um de nós trazemos em nossas vidas capacidades e virtudes únicas que mostram quem ainda somos. Essa diversidade faz parte do plano de Deus, porque nos oferece a oportunidade de aprendizado e de crescimento moral e espiritual. Se a riqueza fosse fácil e acessível para todos, no mesmo grau evolutivo de cada um, a maioria deixaria de trabalhar, de estudar, focando apenas nos prazeres momentâneos. E isso não traz progresso para o espírito. Perderíamos a chance, a oportunidade de desenvolver dentro de nós virtudes como a perseverança, o desapego, a humildade. Imagine aqui que cada um receba uma quantia de 100 mil reais. Faz de conta que o tio Patinhas dá 100 mil reais aqui para todo mundo. Quantos usariam esse dinheiro só para si? Para pagar dívidas, reformar casa, trocar de carro, viajar, fazer cirurgias. Principalmente nós mulheres, né? Levamos famas consumistas, já pensou? A gente ia lá em Jaú, na clínica, ó, faz tudo, não é assim, mulher? Quantos investeriam em algo que pudesse dar retorno, gerar frutos, como uma loja, serviço online, fazer curso profissionalizante, uma faculdade para adquirir um trabalho melhor? Ou ajudaria alguém que estivesse precisando, contribuiria com uma causa maior, uma ONG, uma instituição? Percebe que cada um reage de forma diferente? Então, se nós dessemos a mesma quantia para cada um, não demoraria que esse equilíbrio inicial se desfizesse. Uns multiplicariam esse valor, outros gastariam, outros perderiam por falta de planejamento. Dá para entender que a igualdade material ela não garante a justiça e a felicidade do mundo. A verdadeira transformação acontece quando mudamos a nossa prioridade. Esse despertar de prioridade altera a nossa visão de mundo. E isso faz com que mudemos o nosso jeito de agir e de pensar. Essa escolha consciente de viver faz com que usamos o que temos, seja pouco ou seja muito, para a gente crescer espiritualmente. Jesus nos lembrou que a quem muito foi dado, muito será pedido. Temos que praticar o desapego, a caridade,
porque sabemos que teremos que prestar contas mais tarde, pelo que fazemos e pelo que deixamos de fazer. Nos anos 90, um homem ganhou o equivalente em cerca de 30 milhões na loteria, mas ele perdeu tudo em menos de 5 anos, devido a um estilo de vida extravagante. Ele gastou tudo com luxo, foi morar em uma suíte presidencial, comprou carros, roupas e frequentava festas e bares caros. E hoje ele vive como flanelinha em Salvador. Eu peço ajuda para a Tiara, né, fazer os slides para mim. E quando ela estava digitando, eu falei: mãe, o que significa flanelinha? É uma palavra tão antiga, né, que os jovens de hoje não vão lembrar, né? Eu falei: filha, é aquele que fica estacionando os carros, limpando os carros. Então, dá para a gente entender com o que os espíritos disseram lá no início, que se a gente repartisse, não iria dar certo. Não iria resolver o problema do mundo por conta do histórico que cada um traz consigo. A imprevidência do homem faz com que ele se perca nas facilidades e nos prazeres do mundo. E isso não é só no ponto de vista material, no ponto de vista moral também. Então, se não fosse o aguilhão que nos impulsiona em atingir os seus objetivos, elas não se empenhariam em alcançar grandes descobertas e criar iniciativas úteis para a sociedade. O homem, ele tem por missão trabalhar para melhorar o material, para a melhoria material do planeta. A riqueza bem utilizada, ela leva a humanidade não só ao progresso material e intelectual, mas ela leva ao progresso moral. A ciência e a tecnologia são incríveis. E a prova disso, cientistas passam anos pesquisando vacinas que salvam milhões de vidas, como a da polio, a sarampo, e a mais recente foi a da Covid. No caso da Covid, o mundo inteiro se uniu, investiu pesado, conseguiu desenvolver uma vacina em tão pouco tempo. Prova que quando o recurso são bem usados, bem utilizados, a humanidade ela dá saltos evolutivos. Bill Gates e Antônio Hermílio de Moraes são exemplos de como o dinheiro pode ser usado para gerar um impacto positivo. Ao invés deles apenas simbolizarem a riqueza pessoais, eles investem em fundações, investem em saúde global, educação, combate à pobreza, demonstrando que o dinheiro pode ser uma ferramenta poderosa para transformar vida. Antônio Hermílio dizia que a sua satisfação não estava no dinheiro, mas no impacto que ele fazia na sociedade. Ele tinha uma postura de humildade e ética. Sempre destacou a importância do trabalho honesto como verdadeiras medidas para o sucesso. Ambos são exemplos de que o dinheiro, quando alinhados a valores morais, podem ser um meio para promover o bem-estar social, nos fazendo ver que a grandeza da pessoa está mais em como ela usa os seus recursos do que o quanto ela possui. Então, se a riqueza bem utilizada, ela leva a humanidade não só ao progresso material e intelectual, mas ao progresso moral. A gente pode até estar se perguntando, mas se eu tivesse o dinheiro que eles têm, eu também ajudaria. Não iria nem fazer falta, não é? Mas será que a gente ajudaria mesmo? Onde será que está a escala de orgulho e de egoísmo ainda dentro de nós? A verdade é que nós não precisamos de dinheiro para fazer o bem.
e sim de vontade, de esforço. A caridade, ela começa no coração. Muitas vezes o egoísmo faz esperar ter mais condições para agir. Principalmente agora, né? Na virada do ano, que tem a famosa a Mega Sena da virada. A gente ouve um monte de gente falando que se eu ganhasse na Mega Sena da virada, eu ia ajudar fulano, beltrano, ciclano, não é assim? Mas será que precisa esperar ganhar a Mega Sena para a gente poder fazer o bem? Para a gente poder olhar para o nosso próximo e acolher? Não é o valor material que conta, mas a intenção e a ação de fazer o bem. Quando a gente entrega uma cesta básica, quando a gente visita um asilo, um hospital, nós estamos doando algo precioso, que é o tempo, o cuidado e a atenção, que muitas vezes tem um impacto muito maior do que o dinheiro. Ainda mais esse clima de Natal que desperta em nós a empatia, a compaixão. E é justamente esse sentido que transforma pequeno gesto em atos de amor. Eu lembro que quando as crianças eram pequenas, eu levava eles no correio para escolher cartinha de Papai Noel, né? E as cartinhas ficavam numa caixa toda aberta assim, então você lia, as crianças liam, né? E às vezes eles pegavam a cartinha e enchiam o olhinho de lágrimas, porque eles viam pedidos ali, simples, como um panetone, uma cesta bem linda de Natal. E eu lembro que tinha um pedido de uma criança que era para que o pai arrumasse um emprego, colocar comida dentro de casa. É claro que tinha aquelas crianças que pediam bicicleta, videogame, mas está na essência. Está aí na essência do pedido. E ali dentro das nossas possibilidades, a gente conseguia realizar o sonho deles. Eu lembro que o Bruno ficou na empresa que ele trabalhava, ficou em cima do patrão dele para poder arrumar emprego. Mas não é só sobre as coisas. Todos nós podemos ser fraternos, gentil com quem está ao nosso lado. Um sorriso, um abraço, uma palavra de conforto. Eu acho que isso todo mundo é capaz de dar, né? Nós passamos aí pelo Natal, tenho certeza que todo mundo se reuniu, né? Na hora que deu a meia-noite, se abraçaram, mesmo que ainda a gente não tenha mesmo que a gente tenha aquela diferença com os familiares, porque tem, né? Senão não estaríamos juntos, mas aquele abraço, até mesmo da nossa parte, que temos mais entendimento por estarmos aqui dentro, é aquele abraço que acolhe, aquele abraço fraterno, aquele Feliz Natal verdadeiro, né? Que vem de dentro. Eu acho que isso todo mundo é capaz. É só a gente baixar o orgulho que a gente consegue. Muitas coisas a gente deixa de fazer por conta do orgulho e do egoísmo que ainda prevalece dentro de nós. Deus nos dá o livre-arbítrio como ferramenta divina de aprendizado e de evolução. Então, nessa liberdade de escolha, os nossos esforços, da nossa vontade de algo imposto, e não é algo imposto a nós, né? Quando a gente fala de livre-arbítrio, a gente fala que nós fazemos a nossa escolha, seja ela boa ou ruim, e teremos as consequências depois.
Eu lembro da última palestra que a Patrícia falou dos animais, né? Que eles por instintos, nós não somos que nem os animais, mas nós aprendemos com eles, né? Eles evoluíram tanto que nos ensinam a verdadeira lealdade, o amor desinteressado, né? Seja, não importa se você é rico ou pobre, ele vai estar ali até o final com a gente, né? Então esse livre-arbítrio que hoje nós temos, que tanto fala, não é imposto a nós. Nós temos a nossa liberdade de escolha e sabemos o que é certo e o que é errado. É como ensinar um filho a andar. Ele vai cair, ele vai levantar e vai tentar. Quantas vezes forem preciso, forem necessário. O progresso é assim também. Erramos, acertamos e principalmente nós crescemos. O importante é continuar tentando, buscando pelo nosso progresso evolutivo. É o caso do Senhor que nós falamos, que com o livre-arbítrio dele, ele fez escolhas equivocadas e perdeu tudo em pouco tempo. E qual a prova mais difícil? A riqueza ou a pobreza? Essa imagem é uma imagem clássica, né? Que retrata bem a diferença, essa desigualdade, né? De um lado, a comunidade Paraisópolis, do outro, o condomínio Morumbi, né? A pobreza nos ensina a confiar em Deus, valorizar o essencial e enfrentar os desafios com gratidão, sem se revoltar, sem olhar para o outro lado da rua e desanimar com as dificuldades, sem olhar para o outro lado da rua e invejar o que o outro tem e eu não tenho. E não é isso que Deus quer de nós. Ele espera que nós aprendamos a cuidar do pouco que temos e usá-los de forma correta, sempre procurando desenvolver dentro de nós, aperfeiçoar a nossa própria capacidade de produzir valores. Ele quer que a gente conquiste com o nosso esforço, não através de roubos, de crimes, porque isso tudo pode deslumbrar as pessoas e elas se perderem nesse caminho. Então nós temos que cultivar a simplicidade, a honestidade, a resignação. Essas virtudes são provas da pobreza que mais estimula quando bem-sucedida. Quanto à riqueza, ela constitui uma prova muito arriscada, bastante perigosa para o espírito, porque ela é o supremo excitante do orgulho, do egoísmo, da vaidade, da vida sensual que o dinheiro pode proporcionar. Geralmente quem é rico neste mundo se torna orgulhoso, avarento, indiferente com as necessidades e sofrimento do próximo e se desvia moralmente nos abusos. E não é isso que Deus quer. A riqueza não deve ficar parada, e sim usada para o bem. Quem recebe tem a chance de escolher entre o egoísmo e a generosidade, mostrando se usará só para si ou para ajudar uma sociedade. Deus é o verdadeiro Senhor de todos os bens da vida. Apenas somos usufrutuário de tudo isso, administrando temporariamente, devendo prestar contas de tudo ao final da nossa existência.
Podemos dizer que a riqueza ela é distribuída por turnos para garantir o progresso coletivo. Então, se a riqueza ela é distribuída por turnos, uma hora está comigo, uma hora está com o Galácio ou com a Ana Raquel, é porque ela não pode ficar parada. Ela tem um propósito. E cada um de nós temos que trabalhar com ela para o progresso do planeta. Por isso, é impossível que todos tenham riqueza ao mesmo tempo, porque comprometeria o trabalho e o progresso do planeta. Se todo mundo fosse rico, bem-sucedido na vida e tivesse riqueza ao mesmo tempo, será que as coisas funcionariam? Quem iria querer cultivar os alimentos, preparar a terra, analisar as condições do solo, selecionar as sementes, plantar, irrigar, monitorar as pragas e as doenças? Quem iria querer comercializar esses produtos? Quem iria querer prestar serviço essencial se todos fossem ricos, bem-sucedidos ao mesmo tempo? Provavelmente ninguém iria se sentir motivado a trabalhar. Eu já estou com a vida ganha, para que eu vou querer? O mundo certamente entraria em colapso. Por isso Deus, em sua sabedoria, permite que a riqueza ela circule. E nem todos podem tê-la ao mesmo tempo, para que cada um tenha a sua chance, a sua oportunidade de lidar com ela. Em algum momento da sua vida, seja em maior ou menor proporção. A riqueza é uma oportunidade de aprendizado e contribuição para o progresso coletivo. Um exemplo prático dessa engrenagem é um hospital. Ele precisa de médicos, de enfermeiros, de recepcionistas, de cozinheiros, de pessoas que limpam os espaços. Cada função, por mais simples ou complexa que seja, ela é indispensável para que o hospital funcione e salve vidas. Se todos fossem ricos ao mesmo tempo, ninguém ia querer trabalhar. Como é que a gente manteria algo tão essencial como esse? A riqueza de uns permite que ajudem os hospitais, enquanto que o trabalho de outros garante que esses funcionamentos aconteçam. Cada peça, cada pessoa dessa engrenagem tem um papel importante no plano de Deus. Então, independentemente de sermos ricos ou pobres, é o trabalho honesto, é a prática da caridade que nos aproxima do verdadeiro progresso, tanto individual quanto coletivo. Na questão 883 do Livro dos Espíritos, diz assim: o desejo de possuir está na natureza? Sim, mas quando o homem deseja possuir para si mesmo e para a satisfação pessoal, é egoísmo. Quando deseja para fazer o bem aos outros, é caridade. Então, buscar o conforto, a segurança é natural, está dentro da gente, esse desejo. Mas o problema surge quando esse desejo de ter vira egoísmo, vira acumulação sem propósito, alimentando vaidade e afastando-nos da verdadeira evolução. Na 884 diz assim: qual o caráter do direito de propriedade que o homem pode ter? O direito da propriedade legítima
só é reconhecido aquele que adquiriu sem prejuízo para os outros. A lei de amor e de justiça proíbe que se faça qualquer coisa em detrimento ao próximo. Então, a propriedade ela é justa quando conquistada honestamente, sem prejudicar ninguém, sem passar por cima de ninguém. Agora, se eu enriquecer explorando, prejudicando, roubando, com certeza terei que prestar conta de tudo isso. Por mais que a lei humana permita eu adquirir, aos olhos de Deus não é válido. O importante é como conquistamos e como usamos esses bens. A verdadeira transformação da sociedade só será alcançada quando o coração humano for guiado pela lei de caridade. As leis humanas, por mais necessárias e bem intencionadas que sejam, elas só conseguem mudar o que está por fora. Elas até controlam o comportamento das pessoas por um tempo, por um período, mas não muda o coração dela. E é por isso que muitas pessoas, quando a lei tenta impor algo, acaba vindo aquela reação contrária, ainda mais forte. Essa reação é a resistência, é o fruto do egoísmo e do orgulho que ainda governam, que ainda dominam grande parte de nossas atitudes. Enquanto essas raízes não forem arrancadas, transformadas, os abusos e as injustiças vão continuar acontecendo, por mais leis que a gente crie. Agora, quando a gente fala da lei da caridade, tudo muda. Porque a caridade não é só ajudar, mas agir com amor, com empatia, colocando o bem do outro acima do nosso orgulho, acima dos nossos interesses pessoais. Essa transformação é de dentro para fora. Quando cada um de nós começar a trabalhar no seu próprio coração, no seu próprio jeito de ser, aí sim a sociedade ela muda de verdade. Então, por mais do que criar leis externas, o desafio é cultivar a caridade no nosso dia a dia. Porque é ela que tem o poder de transformar o mundo na forma de igualdade. Aqui nós temos 2 exemplos de pessoas que tiveram uma vida simples e desprovidos da riqueza material. Ambos dedicaram-se a causas maiores, mostrando que o verdadeiro valor do ser humano reside na capacidade de servir ao próximo, com o amor, por amor e pelo amor. E suas ações nos desafia a repensar no conceito de sucesso. Em uma sociedade que valoriza os bens materiais, a acumulação, pessoas como essas nos mostram que o verdadeiro sucesso é medido pela capacidade de fazer a diferença no mundo. Não é o quanto possuímos, mas o quanto damos de nós que define a nossa humanidade. Então, para encerrar, que neste ano que se aproxima, que possamos refletir sobre o verdadeiro valor da riqueza que temos. Que o amor e a bondade, a generosidade sejam os maiores presentes que oferecemos ao mundo.
mais importante do que possuir é como usamos o que temos para ajudar, para construir e para inspirar as pessoas. Que o Espírito natalino nos guie a um ano novo repleto de responsabilidade, solidariedade e ações que nos promovam a um futuro melhor para todos nós. Deus nos dá oportunidades em todas as situações da vida. Ricos ou pobres, somos aprendizes da bondade dele. Então, gente, que aqui fica um exemplo de que o verdadeiro ser reside dentro de nós. O verdadeiro eu é o ser que eu posso ser na sociedade e não o que eu tenho na sociedade. Muitas vezes nós colocamos a riqueza acima de tudo. E não é isso que nós temos que fazer. Ela é bem usada, ela é para ser bem usada. Mas nós não podemos deixar que ela nos influencie, que ela mude o nosso jeito de ser. A humildade, a simplicidade fala mais que muitas pessoas que têm os gestos, que têm o dinheiro. Porque é fácil para esses que têm dinheiro ir lá e comprar e dar. Mas será que está sendo verdadeiro? Ou aquele que quase não tem nada, junta do que tem e vai lá e entrega, seja uma cesta básica, seja uma roupa. Eu acho que a gente tem que pensar nos valores, nos princípios que nós colocamos em nossas ações. E deixar falar o que nós realmente somos dentro de nós. Né? E não vestir máscaras diante de uma sociedade que julga só quem acumula. Então que possamos refletir sobre a verdadeira riqueza dentro de nós. Que 2025 possamos estar aqui juntos para aprendermos sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, que tanto nos clareia, que tanto abre a nossa visão de mundo, que vai além desses bens materiais que possuímos. Somos nós que devemos agradecer pela oportunidade desse Evangelho tão esclarecedor que aqui viemos buscar todas as noites de sexta-feira.